Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Este vídeo é o primeiro da série de vídeos, que eu não posso aqui precisar o número de episódios que vai ter, vão ser muitos, de leitura, contemplação e comentários sobre um livro espiritual muito importante chamado Bhagavad Purana, ou Śrīmad Bhagavatam, ou Śrīmad Bhagavata Purana. Vai ser uma das séries, digamos assim, mais longas deste canal, assim como vamos ter constantemente, durante muito tempo, a leitura do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, a leitura dos Evangelhos, não é? Nós vamos ter também a leitura desse Bhagavad Purana por um período mais longo, porque são conteúdos muito vastos e a simples leitura, pura e simples leitura desses livros já ocuparia um tempo muito grande, ainda mais se acrescentarmos aqui comentários, considerações sobre esses vídeos. E também vão existir aqui no canal séries mais breves, que vão ter assim uma duração menor, como minisséries, não é? Que vão ser depois substituídas por outras de temática parecida. Qual é o objetivo que eu tenho aqui com a apresentação desses vídeos mais longos? Desses vídeos que tem uma duração, cada um deles maior, e a série deles é mais extensa. O objetivo é permitir que o amigo, a amiga, o irmão, a irmã que acompanham essas postagens tenham uma oportunidade de maior imersão no tema da busca espiritual, sob o signo de Bhakti Yoga, sob o signo da busca de se relacionar com Deus de um modo amoroso, ardente, ter anseio por Deus, como um devoto, como um bhakta. E os vídeos mais longos, eles dão uma oportunidade, uma plataforma para que as pessoas interessadas nesse caminho possam ter tempo de qualidade durante as suas semanas para poder pensar em Deus, pensar no caminho do amor e da devoção, receber informações que são edificantes, né? Sri Ramakrishna Paramahansa sempre disse que a questão sobre vida espiritual não é o quanto de livro você leu, não é sobre erudição, não é sobre você ser alguém que conheceu infinitas literaturas, não é sobre isso. Mas sim sobre você levar o seu coração ardentemente a Deus. Então, o uso de livros, o uso de leituras, né? Esse canal aqui, ele é fundamentalmente, né, pautado nisso, né? Ler literaturas espirituais, meditar sobre elas, não é a respeito do acúmulo de conhecimento literário, mas sim fazer o uso dessa literatura como uma ferramenta para desenvolver em nós anseio por Deus. Então, esse é um primeiro aspecto, né, que eu gostaria de esclarecer a respeito do por qual razão fazer séries assim, leitura do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, leitura do Śrīmad Bhagavatam, leitura dos Evangelhos, não é? Por qual razão fazer essas leituras? Porque isso nos permite dedicar um tempo considerável de qualidade sobre temas muito elevados. Todos eles vão nos fazer meditar, vão nos dar essa oportunidade de meditar profundamente no tema do amor a Deus. Tá bom? Então essa série, leitura, comentários de uma específica tradução do Bhagavad Purana, está nesse escopo. O que vem a ser então o Bhagavad Purana? O que vem a ser o Śrīmad Bhagavatam? Por qual razão alguém se interessaria por esse tipo de série? O que as pessoas podem esperar desse conteúdo? Afinal de contas, que livro é esse? Do que se trata? Bom, o Bhagavad Purana, ou Śrīmad Bhagavatam, ou Śrīmad Bhagavatam Purana, ele é, como o próprio nome caracteriza, né, um Purana, ou seja, é uma literatura dedicada às grandes sagas,
aos grandes personagens, às grandes histórias, não é? Aquilo que as pessoas consideram como mitologia e que são de fundamental importância para um entendimento mais concreto da fé. Existe um tipo de literatura dentro da cultura védica chamada literatura pauranika, que é justamente o que trata dos Puranas. E ela é justamente marcada por isso, né? A transmissão da fé através de símbolos muito visíveis, muito evidentes, muito concretos. O Srimad Bhagavatam é talvez o mais significativo dos Puranas, né? Chamado de Mahapurana. Existem outros Mahapuranas, né? Grandes Puranas. Mas o Srimad Bhagavatam é muito conceituado porque ele trata de expor um tema muito caro ao tópico do amor e da devoção a Deus, que é o tema dos avataras, as descidas de Deus. A gente pode falar encarnação de Deus, mas avatara significa melhor descida. Descida do divino ao universo fenomenológico. Como Sri Krishna diz no Bhagavad Gita, né? De tempos em tempos, quando há uma decadência muito grande em um dos incontáveis mundos, eu mesmo me faço um ente, participo do jogo para restaurar o Dharma. Não é? Então esse tópico, né, o tópico das muitas descidas de Deus, ele é tratado especialmente no Bhagavata Purana, com destaque fundamental, maior, sem dúvida nenhuma, para a encarnação de Sri Krishna. Então esse livro, que é composto em 12 volumes, chamado de Cantos, ele trata sobretudo disso. Em uma linguagem que é muito ampla, que é muito vasta, que permite que aspirantes espirituais de tonalidades diferentes, de vocações diferentes, de gostos diferentes, de humores diferentes, possam se identificar. E claro que existem as conduções teológicas de cada escola que vai levando, né, uma interpretação muito própria desse Bhagavata Purana. No Ocidente, esse livro ele se tornou conhecido, mais conhecido, se tornou acessível a partir do trabalho de um religioso chamado Bhaktivedanta Swami, ou Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que foi o líder, né, o grande propositor do movimento conhecido popularmente como Hare Krishna, que na verdade é uma missão de uma específica seita, de uma específica denominação dentro daqueles cultuadores de Vishnu ou cultuadores de Krishna de Bengala, o Gaudiya Vaishnavismo. O movimento do Swami Prabhupada, que ficou conhecido como Hare Krishna aqui, ele representa uma específica linhagem, uma específica visão, que está longe de ser uma interpretação majoritária, mesmo dentro do próprio Gaudiya Vaishnavismo, que dirá então de todo o Vaishnavismo, de toda a cultura religiosa da Índia. Mas é um movimento importante, e esse religioso, o Bhaktivedanta Swami Prabhupada, veio para o Ocidente entre 1966 e 1977, no ano do seu falecimento. Ele fez um trabalho muito importante de disseminação, não é, desta cultura religiosa diferente e sem muitos recursos, ou com quase nenhum recurso, contando com um poder incrível de carisma, ele conseguiu fundar um movimento religioso que, é claro, não compete em termos, né, quantitativos, né, de pessoas com cristianismo ou com outras religiões mundiais, mas definitivamente se instaurou como uma parte da cultura do Ocidente a partir desse seu trabalho, o que é muito significativo. E dentre os seus feitos, né, de propagação dessa mensagem religiosa, estava a tradução de literatura espiritual do Gaudiya Vaishnavismo, sobretudo, para os idiomas ocidentais, primeiramente o inglês, depois outros. Então ele fundou
uma instituição, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E a partir desse trabalho ele começou a ofertar traduções de livros. As mais conhecidas são a tradução que ele fez com seus comentários do Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita como ele é, e a tradução completa do Śrīmad Bhagavatam, ou do Bhagavad Purana. Ele não conseguiu completar os 12 volumes, a tradução dos 12 volumes, mas ele chegou até o 10º volume, se não me engano, e os cantos finais, volumes finais, foram completados a tradução pelos seus discípulos mais próximos. Algumas pessoas podem entender que o Bhagavad Gita, como ele é a obra mais importante desse movimento do Swami Prabhupada. Mas, na verdade, assim, já existiam, né, incontáveis outras traduções do Bhagavad Gita para o idioma ocidental. Nisso ele não foi alguém que trouxe uma novidade. Trouxe, sim, a novidade da sua interpretação, que ele considerava mais autêntica. Ele considerava que era uma tradução não diluída, né, pelo ponto de vista não dualista e tudo mais. Era uma tradução fiel ao senso devocional do Bhagavad Gita. Mas, no que diz respeito à novidade, a tradução do Śrīmad Bhagavatam completa foi um feito ainda mais memorável. E no que diz respeito ao próprio Gaudiya Vaishnavismo, a linhagem religiosa a qual ele pertence, o Śrīmad Bhagavatam é a literatura mais importante até do que o Bhagavad Gita. Por quê? Porque Sri Chaitanya Deva, Chaitanya Mahaprabhu, assim considerou que o Śrīmad Bhagavatam era a literatura mais importante daquela sua mensagem. Então, o primeiro conhecimento, se podemos dizer, mais acessível ao mundo ocidental da tradução do Śrīmad Bhagavatam foi esse trabalho do Swami Prabhupada. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos, né, a edição completa desses 12 volumes, além de outras versões menores, né, em fascículos. E eu pude, né, nos anos 90, adquirir esses 12 volumes e sou muito grato por contato com essa literatura espiritual. Mas essa tradução do Śrīmad Bhagavatam, uma tradução muito bonita, em capa dura, com ilustrações belíssimas, né, com muito apuro, com muito cuidado em apresentar para vários idiomas essa literatura, ela contém os comentários, né, do Swami Prabhupada aos versos, aos ditos do livro. E nesse sentido, a assinatura desse trabalho ela tem a marca muito característica da interpretação religiosa do Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Que é a orientação que ele teve do seu guru, Bhaktisiddhanta Sarasvati, e que é uma visão respeitável, porque, né, indica uma assinatura própria de um entendimento, mas ela é muito sectária, muito própria especificamente desse entendimento. Nem mesmo em relação a outras linhas do Gaudiya Vaishnavismo, nem mesmo em outros, relacionado a outros discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati, existe um consenso a respeito dessa maneira como o Swami Prabhupada conduziu a sua visão das coisas. Então, é perceptível, né, que há certos limites no alcance dessa obra. Ela tem o seu valor, sem dúvida nenhuma, mas ela é muito marcadamente voltada para aqueles que têm a palavra do Bhaktivedanta Swami Prabhupada como uma autoridade. Mas ela será de difícil acesso e será mesmo incompreensível para pessoas de outras mentalidades. Então eu lembro de ter tido contato com essa literatura e pensar que bom seria se fosse possível, né, ter acesso a uma tradução do Bhagavad Purana que não fosse a tradução do Swami Prabhupada. Não que a dele não tivesse valor, mas era importante conhecer outra. Outra tradução
e outro comentário. Então, o trabalho do Swami Prabhupada, ele tem essa marca, né? A tradução, ela é muito carregada do senso sectário do Swami Prabhupada. Então, é uma tradução assim muito de sentido muito particular, né? Tanto do Bhagavad Gita como ele é, como do Srimad Bhagavatam e de outras literaturas. Então, durante muito tempo a questão era, o caso é que apenas o movimento da ISKCON se interessou por esse tipo de literatura e trazer isso para o Ocidente. Os outros especialistas em cultura religiosa da Índia estão muito interessados no trabalho relacionado ao Advaita Vedanta, né, de Shankara e tudo mais. Ou coisas sobre o Tantra também. Mas poucas pessoas estão interessadas nessa cultura sobre Bhakti Yoga. Então acontece que era um dilema, né? O desejo de ter contato com essa literatura tão importante. Ao mesmo tempo, o problema de ficar limitado apenas e exclusivamente ao aspecto da interpretação do Swami Prabhupada. Então, nos anos 70, no final dos anos 70, um Swami da Ordem Missão Ramakrishna, chamado Swami Tapasyananda, ele foi instado por discípulos, por companheiros, por colaboradores, a trabalhar numa tradução do Bhagavad Purana, não é? Nos seus 18 mil versos, nos seus 12 volumes. E o Swami Tapasyananda, ele, que já era, né, alguém que no movimento da Ordem Missão Ramakrishna tinha feito traduções de outros Puranas, ele é alguém que, destoando do humor majoritário na Ordem Missão Ramakrishna, não tem o Advaita Vedanta como a sua perspectiva de compreensão das coisas. Fiel a Sri Ramakrishna, ao espírito de Sri Ramakrishna, ele compreende as coisas mais no sentido das escolas devocionais do Vedanta, sobretudo o Vishishta Advaita Vedanta, de Sri Ramanuja. E o Swami Tapasyananda, então, ele aceitou a tarefa de traduzir, fazer uma tradução do Bhagavad Purana para o inglês. E em 1980 esse trabalho foi publicado, o primeiro de 4 volumes, ou seja, os 12 volumes separados em 4 livros, no qual temos apenas, se podemos dizer assim, a tradução. Não temos o comentário, né, a cada verso de Swami Tapasyananda. Mas temos uma grande introdução, né, um prefácio, uma introdução bastante explicativa, que é muito rica. E a própria tradução nos indica um entendimento diferenciado em relação àquilo que tínhamos na obra do Swami Prabhupada. Isso é muito positivo. Por quê? Nos dá justamente isso. A possibilidade de termos uma alternativa àquela tradução do Swami Prabhupada, não é? Que era muito fechada, muito restrita, e que tem problemas variados também em outros campos, né? Porque tem muito a carga do entendimento sobre o mundo do Swami Prabhupada. Então há coisas muito problemáticas na tradução do Swami Prabhupada, que não vão ser encontradas na tradução do Swami Tapasyananda, não é? Eu, muitas vezes, aqueles que acompanham aqui a leitura do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, vão perceber que muitas vezes eu ressalto a marca devocional do ensino de Sri Ramakrishna, e o quanto muitas vezes esse aspecto devocional do ensino de Thakur é obscurecido por uma imposição da leitura do Advaita Vedanta. Que isso é um problema, porque Sri Ramakrishna fala sobre Advaita Vedanta, mas comenta criticamente as perspectivas do Advaita e aponta para um outro caminho. Infelizmente, a Ordem Missão Ramakrishna ignora esse aspecto do ensino de Sri Ramakrishna
e ressalta o ensinamento do Advaita Vedanta, se dedica a comentários dos livros fundacionais do pensamento do Advaita Vedanta. E nisso, muito da força do ensinamento de Sri Ramakrishna é diluída e deixa de ser conhecida pelas pessoas, porque há esse entendimento de que o Advaita Vedanta é a mais elevada das filosofias e que alcança o homem moderno, alcança o Ocidente, essas coisas todas que levam a marca do pensamento de Swami Vivekananda, não é? Swami Tapasyananda, ele tinha um pensamento muito crítico a esse respeito. Ele escreveu um maravilhoso livro chamado As Escolas Devocionais do Vedanta, Bhakti Schools of Vedanta, que eu pretendo, se Deus permitir, um dia poder ler aqui, em que Swami Tapasyananda faz um comentário a respeito das escolas devocionais do Vedanta, a escola de Ramanuja, a escola de Madhva, a escola de Nirbhaka, a escola de Vallabha, a escola de Chaitanya. E ele é muito enfático em dizer que é completamente errado a caracterização de uma hierarquia entre as escolas vedânticas, colocando o Advaita como o patamar maior do entendimento vedântico. Ou seja, a não dualidade conforme Shankara fosse a interpretação mais elevada. E ele é muito preciso na desconstrução desse falso argumento. E é tão importante que exista alguém assim, com o peso, com o tamanho de Swami Tapasyananda, que eu acho muito precioso, ainda mais, termos essa tradução do Bhagavad Purana por parte desse honrado monge da Ordem de São Ramakrishna, que nos oferece então essa recuperação do espírito de Sri Ramakrishna a uma obra relacionada à ordem. Eu descobri esse livro, né, há alguns anos atrás, esse trabalho de Swami Tapasyananda, e me interessei em comprar os volumes físicos, né, desta obra, que eu acabei conseguindo, surpreendentemente aqui no Brasil, em um sebo. Encontrei os 4 volumes em um sebo de Minas Gerais, por um preço muito acessível. Uma graça de Thakur, sem dúvida nenhuma. E pude constatar, né, essa preciosidade que é o trabalho de Swami Tapasyananda. E aí procurei saber na internet como havia sido, né, a concepção desse trabalho. E então pude descobrir mais sobre a vida de Swami Tapasyananda. Existe um artigo chamado Swami Tapasyananda, a austeridade personificada, né? O nome Tapasyananda significa a bem-aventurança da austeridade, né? Tapasya são as austeridades espirituais, né? São as práticas ascéticas, né, que alguém realiza. E o seu nome, né, o seu nome monástico é esse, Tapasyananda. Esse artigo, Swami Tapasyananda, a austeridade personificada, ele é tão bonito. Fala de uma vida extremamente santa, embora nela não exista nenhum milagre assim entendido, registrado, ela nos mostra o milagre de uma existência tão elevada. Muitas vezes, não é? Nós vamos pensar assim na vida dos grandes santos e temos dificuldade de ver personalidades mais próximas ou que não estejam envoltas nesse elemento, né, de transfiguração da própria realidade. Com o Swami Tapasyananda você tem esse personagem mais próximo no nosso tempo e um modo de santidade que é uma completa entrega de todos os seus dons à causa de servir aos pés de lótus do Senhor. Ele era uma mente extraordinária e um caráter muito firme. E ele adornou tudo isso com um amor rendido ao Senhor e tornou todos os seus talentos voltados para essa obra. A vida de Swami Tapasyananda, né, que faleceu em 1991, teve uma vida longa, nasceu ali no início do século, né, 20, de 1904, e foi monge durante muito tempo.
ele foi agraciado por ter conhecido pessoalmente ao menos 3 discípulos diretos de Sri Ramakrishna. Ele, quando criança, ele ficou órfão do pai, então a sua mãe, tinha ele mais 2 irmãos, passou por algumas dificuldades, ou muitas dificuldades, mas eram pessoas muito austeras, muito firmes, e conseguiram manter uma vida com dignidade, com muitos apoios, muitos auxílios também de outros amigos. E na sua infância ele passou a viver na casa de uns conhecidos, junto com sua mãe e irmãos. E nessa casa era uma casa de devotos da Santa Mãe e de Sri Ramakrishna. Veja, no início do século XX, estamos ali nos primeiros dias, né? Assim, com a Santa Mãe ainda viva, ainda presente, materialmente visível para nós. Na casa na qual estava Swami Tapasyananda, ainda criança, ficou alojado lá durante um tempo Swami Nirmalananda, ou Tulasi Maharaj, que foi um dos discípulos diretos de Sri Ramakrishna. E está no registro, nessa memória da vida de Swami Tapasyananda, que a mãe dele oferecia para ele o prasada, que eram os restos do alimento de Swami Nirmalananda. E dizia para ele: isso aqui é o prasada de uma alma muito elevada. E ele então veio a conhecer Swami Nirmalananda, Tulasi Maharaj. E o Swami Tapasyananda registra isso, né? Que até aquele momento, ele tinha ali menos de 15 anos, ele não tinha assim uma grande admiração pelas figuras ditas religiosas, a não ser assim aqueles rishis do passado da literatura. Porque ele olhava assim os ritualistas, brahmanes ritualistas dos templos, que ele percebia nas atitudes assim como pessoas não muito diferentes do normal, do senso comum, profissionais da religião, okay? E ele via também aqueles enganadores, né, os falsos sadhus, que se vestiam de modo ascético para enganar as pessoas. Até então que ele conheceu o Swami Nirmalananda, Tulasi Maharaj, e ele teve uma impressão completamente diferente, né? Ele viu alguém limpo, firme, seguro, simples, poderoso intelectualmente, amoroso no seu coração. E ele passou a ter assim uma perspectiva muito diferente do que era uma pessoa espiritual. E claro, adornado pelo vínculo, né, de Swami Nirmalananda com Sri Ramakrishna, com Swami Vivekananda. E ele então, a mãe dele também passou a conhecer mais profundamente a vida de Sri Ramakrishna, da Santa Mãe, e eles passaram a ser devotos, passaram a cultuar, não é, o amor a Sri Ramakrishna, a Sri Sridharadevi. E tiveram a oportunidade, porque na cidade deles teve uma visita dos outros 2 grandes discípulos diretos de Sri Ramakrishna, Swami Brahmananda e Swami Shivananda, não é? Maharaj e Mahapurush, esses discípulos diretos de Sri Ramakrishna, que vieram a ser o primeiro e o segundo presidente, respectivamente, da Ordem Missão Ramakrishna, discípulos diretos de Thakur. E ele então teve a grande graça de ter convivido com Swami Nirmalananda, Tulasi Maharaj, ter recebido iniciação e diksha de Swami Brahmananda e Swami Shivananda. Ele se tornou iniciado e se tornou sannyasi pelas mãos desses discípulos diretos de Sri Ramakrishna. Então ele foi muito impactado, né, por essas grandes almas, e a sua vida se inclinou para o caminho da renúncia pela Ordem Missão Ramakrishna, né? E ele realizou muitas coisas, ele foi responsável por muitas obras, né? Ele se encantou pela motivação da Ordem Missão Ramakrishna, né, de ser uma ordem monástica voltada para a espiritualização e para o serviço. Isso no mundo indiano era novidade, ok? A Ordem Missão Ramakrishna recebeu muito bullying dos outros movimentos religiosos, porque tinham esses sannyasis, servidores sociais. Isso era
no Ocidente, né, a gente sempre conheceu muito bem o trabalho caritativo dos monges, mas na Índia não era visto assim, né? Caridade, obra social era obra dos reis, né, dos maharajas e tudo mais, do Estado, dos ricos. Mas os sannyasis eram vistos como aqueles que estavam voltados apenas para a busca de Brahma. E a Ordem Missão Ramakrishna apresentava uma outra visão, né? E Swami Tapasyananda, ele foi um realizador de muitas coisas, foi responsável por muitas tarefas. Ele construiu, né, um hospital muito renomado, ele criou serviços sociais de vasta quantidade de variações, tudo com muita excelência, tudo com muito rigor com a economia das coisas, com a capacitação das pessoas, sem nunca negligenciar o fundamental. Práticas espirituais, oração, devoção, meditação, amor aos pés de lótus do Senhor. Então ele foi, ao mesmo tempo, né, um grande realizador do trabalho social, né, de Karma Yoga, que marca o espírito da Ordem Missão Ramakrishna, conforme as orientações de Swami Vivekananda, mas conciliando tudo isso com uma grande devoção, com um grande amor. Não é? E ele, nisso, também se dedicou muito ao trabalho intelectual da tradução de livros. Não é? Assim, é impressionante, quando lemos essa pequena biografia de Swami Tapasyananda, como ele conseguiu tempo para realizar tudo com tanta excelência. A tradução dos livros, a adoração, a formação dos monges, o serviço social, a condução institucional de hospitais, de centros de preparação. Incrível, absolutamente incrível. Ele então, depois de um tempo, se tornou um vice-presidente da Ordem Missão Ramakrishna, um cargo muito importante dentro da Ordem. Na Ordem Missão Ramakrishna é o presidente da Ordem e o vice-presidente que são responsáveis por transmitir iniciação espiritual. Então ele pôde dar Diksha Mantra para incontáveis aspirantes espirituais. Mas, junto com tudo isso, realizou esse trabalho incrível de tradução das obras devocionais do Vedanta, sobretudo. Isso que é a parte mais interessante, porque ele via isso, né? Via esse problema na Ordem Missão Ramakrishna, que era a ênfase exagerada no Advaita Vedanta. E ele, então, foi o responsável por muitos trabalhos, né? De contrapor um pouco esse movimento, de trazer para o selo da Ordem Missão Ramakrishna, a qual ele tanto amava e tanto serviu, também a interpretação do ensinamento devocional. Porque é a Ordem Missão Ramakrishna, não é? Esse que sempre disse que o mais importante, no que diz respeito às literaturas, era aquelas que faziam despertar amor e devoção ao Deus pessoal. Então o trabalho do Srimad Bhagavatam, que é esse que vamos nos dedicar aqui, é muito especial. Eu vou ler aqui um pedaço dessa pequena biografia de Swami Tapasyananda, que fala exatamente do trabalho realizado em cima do Srimad Bhagavatam. Essa tradução do Bhagavad Purana, o livro de Deus, é o título, né, do Swami Tapasyananda, ela é reconhecida por todos, né, como um grande trabalho. Então aqui se diz nessa biografia. Antes disso, um comentário engraçado, né, para que se entenda esse problema na Ordem Missão Ramakrishna, essa tensão. Aqui estava se dizendo, né, que o Swami Tapasyananda é uma espécie de pioneiro a respeito da interpretação da vasta herança pauranica, ou seja, da herança dos Puranas. E aí se diz aqui no texto, isso, né, esse empenho do Swami Tapasyananda em trazer os Puranas para a interpretação da Ordem Missão Ramakrishna, causou até, diz o texto, isso até levou à troca de comentários humorísticos entre ele e alguns outros monges leais à ordem. Como um dia, Swami Raghunatananda, contemporâneo monástico de Swami Tapasyananda, que também foi um monge muito importante, foi presidente da ordem, ele não era voltado para isso, era mais voltado para a interpretação Advaita, né? E certa vez eles se cruzaram em uma palestra e esse Swami, né, passou pelo quarto do Swami Tapasyananda e disse para ele assim, vá lá, escreva, continue escrevendo aí os seus Puranas abstratos. E, enquanto isso, o Swami Tapasyananda
retrucou, dizendo: suas palestras, quantos entenderão e seguirão você? Ou seja, aqui isso está sendo descrito como uma coisa assim jocosa, mas na verdade é um conflito, né? Um conflito de interpretação. Hoje, na Ordem Missão Ramakrishna contemporânea, né, nos dias atuais, na internet, assim, nós podemos ver o trabalho, né, de Swami Medananda, um jovem Swami norte-americano de família bengalesa, que é hoje muito assim responsável pela tentativa de imprimir esse aspecto Sri Ramakrishna, a Ordem Ramakrishna, trazer o aspecto devocional como coração da coisa, né? E certamente Swami Medananda também deve receber muitos desses comentários jocosos, mas ele está seguindo o seu trabalho, assim como o Swami Tapasyananda seguiu, né? Todos nós que vamos tentar, né, recuperar esse aspecto fundamental da mensagem de Sri Ramakrishna, de certa maneira estamos fazendo esse trabalho, né? De lembrar a todos que Sri Ramakrishna é o Bhakta, né? Essa é a sua marca, né? Devoção, amor e devoção a Deus. Então se diz aqui: mas a sua tradução de 4 volumes do Srimad Bhagavatam, com 2.500 páginas, é uma maravilha da erudição e iniciativa precisa de ser narrada em alguns detalhes. Como isso foi feito, fala muito sobre o que é Swami Tapasyananda. E isso é realmente significativo, né? A maneira como ele fez esse trabalho diz muito sobre o seu caráter, né? Alguns monges sugeriram a Swami Tapasyananda que existia uma demanda por um texto tão valioso como o Srimad Bhagavatam em inglês, mas que por causa da extensão e complexidade ninguém havia tentado até aqueles dias. Também lhe foi dito que o público esperava tais obras da missão Ramakrishna. Maharaj, Swami Tapasyananda, já tinha mais de 75 anos na época. Tentar tal obra poderia ser considerado o trabalho de uma vida inteira, para qualquer estudioso. Ele primeiro não disse nada. Depois de cerca de uma semana, ele chamou os monges e disse que se ele assumisse esse trabalho, isso exigiria um esforço concentrado de pelo menos 2 anos. Ele então pediu que eles lhe dessem uma grande quantidade de folhas impressas de um lado, pois era seu costume nunca usar papel novo para escrever. E em poucos dias ele pediu uma lousa e giz, dizendo que essa tradução tinha que ser tentada e apagada muitas vezes, e que ele não gostaria de desperdiçar papel. Veja, a preocupação com essas coisas, né? Com não gastar recursos, com não desperdiçar nada, dedicar todo o seu tempo, um trabalho hercúleo, mas com toda essa preocupação, né? Assim, a lousa se tornou seu rascunho de trabalho. Ele primeiro escreveu com giz na lousa, e somente quando ele pensou que não precisava de nenhuma correção, ele colocou no papel. Tudo isso fez com que o trabalho prosseguisse em um ritmo muito lento, pois havia muitas outras reivindicações sobre o seu tempo. Claro, ele era, né, um vice-presidente da ordem. Depois de alguns dias, ele decidiu acordar às 3 da manhã para dedicar 1 hora extra a esse esforço. Os seus subordinados ficavam preocupados por conta do preço que isso cobraria de sua saúde naquela idade, mas eles sabiam que nenhuma quantidade de persuasão deteria Maharaj, uma vez que ele tivesse decidido. Depois de um mês, Maharaj ligou para o subordinado e disse que o Departamento de Eletricidade havia imposto um pagamento por laje do uso de energia, o que significava que o usuário tinha que pagar o dobro por valor por unidade para as unidades que excedessem a cota, né? Isso o preocupou, pois ele estava usando eletricidade das 3 da manhã em diante para o trabalho de tradução. O monge subordinado ficou feliz que isso forçaria Maharaj a parar com esse trabalho exaustivo e voltar à sua rotina normal. Mas uma surpresa o esperava. Maharaj então pediu que ele pegasse uma lanterna à luz, a velas, né? Da qual ele faria seu trabalho durante essas horas. Quando lhe disseram que isso seria muito prejudicial à sua visão, ele apenas disse que estava acostumado, pois era assim que ele estudava durante seus dias de estudante. E foi assim que Maharaj trabalhou por muitas semanas, até que o Departamento de Eletricidade retirou a restrição. Ou seja, ele queria fazer o trabalho, ele queria acordar mais cedo, então ele usava a luz de madrugada, mas então a luz de madrugada cobrava uma taxa maior à ordem. Então ele falou: não, eu não quero luz elétrica, eu vou trabalhar com uma lamparina. E assim ele continuou fazendo, até que a própria restrição foi retirada, né?
O próprio Maharaj disse mais tarde que enquanto trabalhava no Srimad Bhagavatam, havia ocasiões em que seu cérebro ficava tão cansado que ele não conseguia continuar. Ele então apenas sentava-se calmamente, com os olhos fechados, sem qualquer pensamento, e se sentia revigorado. Quem será que o ajudava? Quem será que o ajudava nessa obra? E isso a gente fica pensando, né? Eu que realizo esse trabalho aqui, tão pequenininho, tão modesto, tão insignificante, fico pensando, quem está por trás desse entusiasmo? Quem está por trás da motivação? Não é? Quantas vezes eu posso sentar e esperar que seja preenchido por esta graça de Deus? Não é? Se acontece comigo, imagine com uma alma como o Tsumi Tapasyananda. Os manuscritos eram digitados todos os dias, e o mesmo era discutido por Maharaj com Sri Ramakrishnan, um devoto erudito que também tinha experiência de trabalhar no nível editorial com o jornal Vedanta Kesari. E tinha autoridade considerável em textos védicos, sânscritos e inglês. Maharaj buscava suas sugestões e aceitava onde pudesse aceitar. A discussão deles, às vezes, até mesmo sobre uma única palavra e ideia, era muito envolvente e podia se estender por um longo período de tempo. Os espectadores se maravilhavam com a visão desses dois gigantes intelectuais trabalhando juntos. Imagine isso. Pessoas de grande erudição, de grande santidade, de grande vida de oração, se dedicando a trabalhar com esse tipo de esmero em cada termo. É isso que vamos ter aqui disponível para nós na leitura desse Srimad Bhagavatam. Ao concluir o trabalho, ele entregou com visível satisfação os enormes maços de manuscrito com milhares de páginas aos monges responsáveis pelas publicações. Mas se Maharaj demonstrou tremenda coragem ao empreender e concluir essa tarefa no monumental, o que se seguiu é talvez o maior exemplo de seu desapego, quando lhe disseram que para publicar o trabalho em 4 volumes elegantes, de cerca de 600 páginas cada, o custo de impressão seria em torno de uma tal quantidade de dinheiro, ele decidiu não imprimi-lo naquele momento e simplesmente pediu que ele fosse embalado, o manuscrito, né, e fosse guardado. Os irmãos monges tentaram convencê-lo de que o dinheiro gasto seria recuperado a tempo com as vendas, mas Maharaj permaneceu não convencido, pois não havia certeza do número de leitores interessados para um trabalho tão acadêmico e volumoso. Quando pressionado, ele concordou relutantemente, mas com a ideia de que ele próprio faria turnês de palestras para arrecadar fundos para essa publicação. Maharaj, que tinha sido um viajante completamente relutante, ele não gostava de se deslocar, né? E nunca sequer inclinado a peregrinações, também não era, né, a sua motivação, pela primeira vez foi para o exterior, para Singapura, para Kuala Lumpur, e por meio de palestras arrecadou dinheiro para a publicação. Por quê? Porque ele queria ser austero até nisso, não é? Não perdulário, né? Vamos fazer e tudo mais, e não se importa, vamos gastar os recursos. Não, porque os recursos todos na Ordem Missão Ramakrishna são muito bem utilizados, né? Quando monges mais jovens perguntaram a ele quem lhe iria uma obra tão acadêmica e extensa, Maharaj respondeu que era para a posteridade. O Srimad Bhagavatam é um texto muito difícil, com linguagem fechada e frequentemente de um idioma intraduzível, mas Maharaj superou todas essas dificuldades em sua tradução. Ele explicou em termos muito perspicazes elementos complexos, como a cosmologia, né, do Bhagavatam, a geografia, e outra forma pareciam extremamente desconcertantes para a mente moderna. Isso é muito marcante, né? O Bhagavad Purana, ele trata desse tipo de descrição que vai encontrar esse conflito, né, entre o pensamento racional, científico, literal, e uma interpretação extremamente filosófica, extremamente abstrata, que vai tratar tudo como apenas uma poesia, né, para o entendimento. A interpretação aqui que Swami Tapasyananda dá na exposição, né, introdutória do livro nos ajuda a compreender um ponto conciliado entre a visão literal e a visão completamente abstraída de realidade. E isso é muito importante não só para compreender o Bhagavad Purana, mas para compreender esse tipo de literatura em outras literaturas, como por exemplo na Bíblia, né, de judeus e cristãos. Eu tenho certeza que a leitura desse livro vai ser importante para que pessoas das mais variadas tendências, mesmo aqueles que não têm assim muito vínculo com essa cultura
védica, com essa cultura Vaishnava, vão conseguir ver o valor muito significativo desta leitura, deste encaminhamento, porque as chaves espirituais do entendimento aqui contido vão ajudar cada um em sua jornada específica. Eu vou finalizar esse vídeo, o primeiro dessa série, com a leitura do breve prefácio deste primeiro volume do Bhagavata Purana, porque isso vai nos dar o tom do que vamos esperar nessa série. Diz assim: esta tradução em inglês do Srimad Bhagavata Purana busca apresentar ao leitor comum uma interpretação bastante clara do grande texto, verso por verso, sem qualquer pretensão a padrões muito elevados de erudição em sânscrito. A legibilidade foi priorizada em relação à precisão meticulosa ao longo de toda a tradução. Ou seja, o objetivo fundamental é transmitir, né, o significado dessa grande literatura. Não exatamente ser um trabalho literato, nesse sentido de especialização no sânscrito. O Bhagavata é um texto difícil e, em muitos lugares, muito conciso para oferecer um significado claro, e em outros tão vago que se pode extrair qualquer interpretação que se deseja encontrar. Ele também não é muito respeitoso em relação à ortodoxia gramatical, portanto, será fácil encontrar muitas falhas e imprecisões na tradução, mas se ela conseguir prender a atenção do leitor e transmitir o espírito devocional do texto, terá alcançado seu objetivo. Então aqui é muito claro, o objetivo desse trabalho do Swami Tapasyananda é fazer com que as pessoas se prendam a essa mensagem e compreendam o coração devocional desta obra. Então ele deixa muito claro que existem incontáveis traduções, possibilidades de tradução, possibilidades de significado, diferenças aqui e ali de interpretação. Isso não é o ponto. O ponto é trazer o espírito devocional desse grande texto para que todos aqueles que estão lendo possam compreendê-lo. O Bhagavata, de acordo com os cálculos ortodoxos, supõe-se que contenha 18.000 versos, mas ao contar efetivamente, encontraremos apenas cerca de 14.000. Apenas, né, uma forma de dizer. Algumas passagens, incluindo seções em prosa e verso, essa diferença ocorre porque há numerosas passagens de prosa do texto que são contadas como formando versos. Né? Porque há uma maneira tradicional, né, de contar esses versos de 38 letras como se fosse mais um, né, shloka. Todo o texto é dividido em 4 volumes. O primeiro desses 4 volumes compreendendo, né, os cantos de 1 a 4. Então essa é a diferença, né? O Swami Tapasyananda fez esses 4 grandes volumes dos 12 grandes cantos do Srimad Bhagavatam. Já a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, os Hare Krishnas, fizeram aqui a publicação em 19 volumes. Então você tem um material, né, muito mais extenso, até porque ele conta com os comentários do Swami Prabhupada, que torna o livro muito mais extenso. Né? Então ele diz isso, né? O primeiro volume de 1 a 4, o segundo do 5 ao 9, o terceiro do 10º, né? O terceiro tem o 10º volume, né, que conta com a vida de Sri Krishna, e o 4º volume dos capítulos 11 a 12. A tradução é feita verso por verso, e o número correspondente dos versos originais é dado à sua tradução em prosa e inglês. O original em sânscrito é apresentado na metade superior da página. Isso é mais sobre o livro físico, né? Aqui isso não vai fazer tanta importância para a gente. A tradução segue principalmente as linhas de interpretação de Siddhara. Quem foi Sridhara? Sridhara Swami. Ele foi um grande religioso do século XIV, que ele era, veja que interessante, compreendido como um seguidor da perspectiva do Advaita Vedanta, mas ele era um grande devoto. E a sua interpretação dos textos purânicos devocionais é reconhecida como a mais precisa por aqueles que são seguidores das escolas devocionais do Vedanta. Ou seja, ele era um Advaitin no sentido mais elevado do termo, que ele considera que, para além de Deus, não existe nada. Não existe nada independente de Deus. Mas ele não era um Advaitin no sentido de dizer que não existe multiplicidade de almas,
que Deus mesmo não existe, que tudo é apenas um, que tudo é uma ilusão. Não, não desse. Então, o próprio Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya Deva, indicava o trabalho de Siddhara como excelente, né? O tradutor foi imensamente ajudado pelas traduções, palavra por palavra do texto, de outros eruditos aqui. Eles dizem nomes de panditas aqui que ajudaram bastante nessa tradução. Eu não vou citar aqui porque não vai fazer muito significado para você que está me vendo esses nomes. Em relação à afiliação metafísica do Bhagavata, ou seja, o seu sentido espiritual profundo, parece que o Bhagavata não está comprometido com nenhum sistema particular exclusivamente. Encontramos nele a representação de todas as vertentes de metafísica comum da filosofia indiana. O autor do Bhagavata não tem objeção a nenhuma delas, desde que o lugar de Bhakti, como valor mais alto, não seja comprometido. E o Deus do amor não seja ameaçado por sutilezas metafísicas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Sim, você pode ter uma interpretação mais voltada para o absoluto, você pode ter uma interpretação mais iógica, você pode ter uma interpretação mais isso ou aquilo, desde que não se destrua o caráter fundamentalmente Bhakti, que traz aqui o Deus do amor. Então esse é um ponto fundamental, né? O próprio Śrīmad Bhagavata vai dizer que existem 3 tipos de aspirantes espirituais: aquele que busca Deus no absoluto, aquele que busca Deus como o controlador interno e aquele que busca Deus como o Senhor dos devotos. Mas todos esses são aspirantes amorosos de Deus, ok? Então, desde que guardado o significado Bhakti como mais alto, né? Ele diz o Purushashta, mais o quinto, né, Purushashta, ou seja, o ápice, diferente da interpretação Advaita, né, que o ápice é você perder a sua individualidade no absoluto. Não. O ápice é alcançar o Deus do amor. Se isso for guardado, todas as filosofias podem ser encontradas no Śrīmad Bhagavatam. A tradução teve isso em mente. E é à luz dessa ideia, Bhakti, que o primeiro verso do Bhagavata, que é o verso-chave de todo o texto, é traduzido. Quando estivermos lendo aqui o primeiro verso, vamos poder fazer comparações aqui de traduções e podemos ver o que diz, a quem é dedicado esse livro, não é? Então, meus amigos, esse prefácio, né, finaliza dizendo: a introdução busca fornecer informações de fundo consideráveis que um leitor moderno precisa para compreender a metodologia e a perspectiva da literatura dos Puranas, em relação ao espaço, tempo e natureza e o homem. Existem muitos outros temas relacionados, como as doutrinas do amor divino, a teologia do Bhagavata, as doutrinas das encarnações, que devem ser levadas em consideração ao ler o texto. Como o tratamento desses temas na introdução tornaria essa sessão muito longa, alguns deles são abordados nos prólogos de cada volume, né? Um estudo atento deles ajudará a uma compreensão mais profunda do texto. Isso é muito importante, né? Primeiro, nessa grande introdução, o Swami Tapasyananda nos explica como ler a literatura purânica. E nisso vai ser muito importante, porque vamos tratar coisas como a forma do universo, né? Aspectos sobre o presente, o passado e o futuro, sobre esse tema da realidade e da irrealidade dos milagres e das coisas relacionadas ao espetacular e ao extraordinário das narrações. Entender o sentido dessa linguagem será fundamental para compreender esse texto. E eu diria, para compreender muitas outras literaturas. Então, meus amigos, esse é o primeiro episódio dessa série, uma introdução ao que é o Bhagavata Purana. Quem eu espero que assista esse vídeo? Todos aqueles que queiram se aprofundar, fazer o seu tempo crescer em meditação sobre coisas elevadas no caminho do amor e da devoção a Deus. Tá bom? Eu não sei a quem esse vídeo é destinado, mas a todos vocês que são destinados a contemplar esse vídeo com amor, com prazer e com um senso de oportunidade, de privilégio, eu os parabenizo e peço suas orações por mim. É para mim uma alegria poder ter associação com vocês. Tá bom? Então é isso, meus amigos. A cada quarta-feira vamos ter sessões da leitura
dessa tradução do Swami Tapasyananda do Bhagavad Purana, o livro de Deus. E eu espero que vocês sejam muito edificados por esse trabalho. Até a próxima então. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.